Dia, meus amigos. Doutor Heleno Lopes sou eu. Quem quiser assistir as minhas lives é só colocar Heleno Lopes Realidade, é o meu canal, Heleno Lopes Realidade, Facebook, Instagram e YouTube. Porque eu gosto de dizer sobre direito que eu gosto de passar para as pessoas. Eu hoje estou na casa do seu Jairo, meu amigo e irmão aqui no Passaré. Hoje é o dia 1º de outubro de 2022, sábado, amanhã, a decisão da democracia, pessoal. Conselho para todo mundo. Conselho. Você bota o esparadrapo na boca e bota algodão nos ouvidos. É muito perigoso você falar amanhã de Lula, de Bolsonaro. Eu já andei pela cidade hoje. O clima é tenso e perigoso. Perigoso, é perigo. Perigo não é porque os candidatos querem, não. É porque nós temos quem tenta derrubar a democracia, que são ministros do Supremo Tribunal Federal, que agora compõem 3 deles, Tribunal Superior Eleitoral, ainda mais com a ajuda de um ministro Benedito Gonçalves, do STJ, porque a compulsão do TSE é feita com 3 ministros do Supremo. Atualmente, presidente Alexandre Moraes, vice Ricardo Lewandowski, e a outra Carmen Lúcia, e mais 2 do STJ, Raul Araújo, Benedito Gonçalves, e tem os auxiliares de 2 ou 2 advogados que outorgam de ministro. É vergonhoso, é triste, é lamentável, porque nós estamos com quase 4 anos de violência à Constituição Federal. Senhores, eu estou com a cabeça cheia de coisas. Vamos começar pela live do Luiz Inácio Lula da Silva, um presidiário eterno marginal do PT, quando ele diz que nós não precisamos de igreja, de evangélico, de igreja católica. Ele diz isso, você pode passar que você vê. Outra live de hoje que eu vi, a candidata Soraya, a presidenta da República, candidata a presidente da República, ela faz uma live demorada, mostrando, tem um tal de Leonan, não sei o que, Maia Pinto, não interessa, que ele exigiu 12 milhões de propina para não indicar, não denunciar o Lula como mandante da morte, tortura, assassinato, tudo do prefeito de Santo André, porque infelizmente ela não se pode falar, porque tudo está prescrito. Artigo 109, inciso 1º, 110, tudo do Código Penal, e artigo 107, inciso 4. Outra coisa que está viralizando nas redes sociais é que achavam que o debate era para cada candidato debater proposta. Só quem falou a verdade foi Zé Maria Trindade da Jovem Pan. Para aquele debate de ontem, de madrugada, aliás, ontem de madrugada anterior, 2 horas da manhã, que eu assisti, ele devia ter convidado os vices, para a gente ver a cara do Geraldo Alckmin ao lado do Lula, para ele dizer por que ele chamava o Lula de ladrão marginal em 2018 e agora é vice da chapa dele. O que mais faz ver são 2 fatos. As 2 candidatas, Simone Tebet e a... meu nome da outra? Não me lembro, não. Depois eu me lembro, eu sou assim. E o padre Kelmo. Senhores, eu achei que o debate foi bom para que o povo soubesse a respeito da personalidade de cada um dos candidatos. A Simone Tebet e essa outra Soraya, né? Soraya.
são dois nomezinhos. Tem uma que é vice, tem outra que é vice da Simone e uma que é candidata a presidente. Essas duas que estavam lá, são conhecidas velhas da CPI do lixo. E a Simone continua falando com arrogância, chegando a propor que ia acabar com a inflação, ia zerar a inflação, zerar o emprego, zerar... Isso é promessa, o sujeito dessa... O Brasil está na frente. Para que proposta do Bolsonaro? Se ele já fez tudo por esse Brasil, mesmo com a facada, mesmo com a Globo e a CNN fazendo o diabo com ele. E o padre, quando o Lula disse, eu sou inocente, fui inocentado pelo Supremo e pela ONU. Aí o padre disse, você é mentiroso, você é condenado, você é uma manobra, tal. O padre foi macho. Simone Tebet, que foi a outra, chegaram as duas a dizer que o padre não era padre, queria ir para o inferno, não sei o quê. Aí ele foi, com humildade e grandeza, rebateu. O Ciro Gomes é um verdadeiro falante. Uma falácia que não vai nem vem. Tudo que ele diz, ninguém dá mais valor. Até ele encerrou sua campanha em Sobral e também não cheirou nem fedeu. Agora, esse Felipe, como é o nome dele? São dois de partidário. Partidário que é zero ponto nas pesquisas. Eles até que foram mais ou menos, mas depois se melaram quando elogiaram o Lula. Diziam que era 6 contra 1, que era o Bolsonaro. Terminou 5 contra 2. E os 2 contra 5 foram somados mais de 100 contra 5. O que é negado de ser a verdade. Quando disseram rachadinha nos seus filhos, o Bolsonaro, rachadinha, aí é rachadona do Lulinha, que está bilionário, do Lula. Vocês vejam que o Gilmar Mendes vem todo o tempo protegendo a devassa, a vergonha. Primeiro, quando ele publicava, Lula merece um julgamento justo. Ali estava calculando a prescrição. Todo mundo sabe disso. Aí depois, abraçou o Janine, advogado do Lula, chorando porque ele foi vitorioso do plenário, um dos votos Gilmar Mendes. Nós agora duas coisas aqui. Ricardo Lewandowski. Ontem ele julgou improcedente, de plano, o pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Quando não faz chorar, dá para sorrir. Meu amigo, quem julga a exceção de suspeição, em primeiro lugar, é o juiz apontado de suspeição. Quando ele diz, julgue suspeito, manda para outro. Quando ele não diz, ele vai e manda para o plenário. Aí é que é o certo. A suspeição do Alexandre de Moraes tem que ser julgada por ele próprio, ou pelo plenário de uma vez. Porque até o Código Eleitoral, ele não tem a norma processual que é cedida pelo Código de Processo Penal. Basta ver os artigos 98 e seguinte do Código de Processo Penal, 95 seguintes. Tá bom? Mais outra coisa. O Augusto Aras. Rapaz, do comentário sobre o Augusto Aras, esse rapaz ele devia ter um pouquinho de vergonha na cara. Isso eu venho dizendo antes de ser Procurador-Geral da República, pela primeira vez, disse que o Bolsonaro ia fazendo besteira. E ele já está fazendo besteira. Ele chega nas redes sociais, Twitter, pela cara dele bem comentada, ele disse aquilo para satisfazer alguém, mas ele não está gostando de dizer.
dizer que confiava na democracia, confiava nas urnas, no processo eleitoral, não sei o quê, mas ele estava com cara de que estava dizendo contra a vontade dele. A mesma outra coisa. O Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ofereceu 48 horas para o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para ele, eu estou hoje de boné da Capitania dos Portos. Eu tenho mais de 50 bonés, é o que eu penso, né? Isso aqui foi o que me deram. Eu tenho também do Portal de Minas Gerais. Ele deu 48 horas para o Valdemar Costa Neto responder que foi que ele deu esse 48 horas. Aquele manifesto que ele deu, dizendo que o TSE não cumpriu 5% daquilo que as Forças Armadas pretenderam no sistema de computação dos votos pelo TSE. Que não pode ir de encontro às urnas. Aí vem outra coisa. Eu vou fazer aqui, eu sem querer fiz uma comparação entre o Tim Maia e o Lula. Porque quando o padre Kelmo disse assim, você devia ficar de joelho, isso é o que eu interpretei, e pedir desculpa ao povo brasileiro porque você assaltou os cofres da nação. Aí eu me lembrei do Tim Maia, porque esse Piterno, Fábio Piterno da Jovem Pan e outros mais, que não tem vergonha na cara da CNN, da Globo, inclusive esse Paulo Galvão, Ricardo Porto, Vera Magalhães, que hoje estava uma gravação dela sorrindo de feliz, esculhambando o Bolsonaro. Ela não tem vergonha, né? Você viu mesmo ficar calado, né? E esse tal de Frederico Goulart. Pois bem, por que eu me lembrei do Tim Maia? Quando o Tim Maia era entrevistado, eu tenho, na live tem ele dizendo, eu não cheiro pó, eu não fumo maconha, não uso crack. É assim, mas eu minto. Aí o Lula, ele está dizendo, eu sou inocente, porque eu tenho. Mas dentro dele está dizendo, eu estou mentindo. Ele não diz porque ele quer manter aquela pose do maior assaltante dos cofres públicos. Vocês conhecem Janine? A coincidência de nome. Janine é o advogado do Lula abraçado pelo Gilmar Mendes chorando. Janine é a presidenta da Bolívia, que está presa lá na Bolívia, presa política, que escreveu uma carta que é divulgada, só não é na Globo, mas está na imprensa livre, imprensa eclética, na qual ela diz que é que o Brasil volte à democracia plena. Aí ela disse tudo. Passem nas redes sociais que os senhores vão ver. Entendeu? Outra coisa. O Ricardo Lewandowski, que julgou improcedente a exceção de suspeição do Alexandre de Moraes, é aquele, rapaz, daquele dia da cassação da Dilma. Vocês sabem que o artigo 52, inciso 1º, parágrafo único da Constituição Federal, dizem que depois que a Câmara Federal autoriza o Senado a cassar o presidente da República, aí o presidente vai para o Senado, sessão de julgamento, sob a presidência do presidente Supremo do Tribunal Federal. No dia do julgamento da Dilma, o presidente do Supremo era o Ricardo Lewandowski. E ele resolveu rasgar a Constituição, porque não suspendeu automaticamente a Dilma por 8 anos, conforme manda o parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal. E outra mais, caçaram o deputado que está lá, o bolo está sendo desfeito na justiça, lá do Paraná, parece que é o Fernando Francischini, não me lembro o nome dele, porque censurou as urnas eletrônicas. Rapaz, eu nunca assisti, nunca vi Carlos Aires de Brito, ministro aposentado, petista, o Ricardo Lewandowski, na ativa, petista, Alexandre de Moraes,
ele é mais PSDB do que PT. Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, são petistas do Lula. A Rosa Weber, feijão com arroz, mas ela é, como é que se diz? Conivente com os atos. Qual é o outro? Gilmar. É faquinha do Supremo. Esse rapaz é triste. Meus amigos, agora o que eu acho que existiu uma fraqueza no advogado Daniel Silveira. Porque ele deveria, em lugar de ter se candidatado a senador pelo estado do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo deveria ter ido ao presidente da República, não o candidato Bolsonaro, mas ao presidente, como chefe das Forças Armadas. A convocação do Poder Moderador, do artigo 142 da Constituição Federal, para impor, riscar seu nome do Supremo Tribunal Federal e impor ao TSE acatar sua candidatura. Aí fica acessível a esse jovem bola, desrespeitando não é o Bolsonaro, é o presidente da República, na prerrogativa do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, 734 do Código de Processo Penal, que concedeu graça indulto ao Daniel Silveira, com todas as penas declaradas insubsistentes pelo presidente da República. Porque essas penas, vocês vejam, enquanto caçam os direitos políticos de 2 deputados, um estadual, outro federal, ou 2 federais, não sei, estão permitindo que o cara que arrombou o Brasil seja candidato a presidente da República. Agora, eu duvido que vocês escutem na CNN, na Globo, qualquer afirmação de que o Lula é inocente. Eu duvido, Eudoro. Eles só calculam dentro das pesquisas, vai ser dentro do primeiro turno. Agora, digo uma coisa a vocês. Eu vou dizer a vocês. As Forças Armadas deram uma resposta bem bonitinha ao Estadão. O Estadão divulgou como é que se diz? Divulgou aí um trabalho, um artigo lá do jornalista, entendeu? Um editorial, desconsiderando, desrespeitando as Forças Armadas. Imediatamente o comandante do Exército e até, salvo engano, até o ministro da Defesa divulgaram uma nota de repúdio. Divulgaram também, os brasileiros divulgaram uma nota de repúdio, essa última publicação do New York Times, que querem que o Brasil volte à democracia. Voltar o quê? Voltar ao comunismo. Porque agora mesmo o Lula está dizendo que o Brasil só não precisa de igreja católica nem evangélica, mas precisa de quê? De pegar dinheiro, dar para o Daniel Ortega da Nicarágua, dar dinheiro para a Bolívia, para a Colômbia, que agora é parceira dele, que era parceira só com relação às Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, a maior organização narcotráfica da América do Sul, que até impôs ao presidente da República, que era o presidente da República da Colômbia, que fazia um acordo para cada um dos chefes das Farc receber a patente de general do exército colombiano. Já pensaram? Foi exatamente o representante das Farc que, juntamente com o Ciro Gomes, com o Lula, com o Fidel Castro e com o cara da Venezuela, Hugo Chávez, em 1990 fundaram o Fundo de São Paulo. É preciso que eu diga verdades e mais verdades. Eu só lamentei que o debate começou muito tarde, terminou pelas 2 da madrugada. Eu nem assisti, nem ouvi, mas eu acordei na hora que ia começando e não dormi mais. Agora,
Eu quero bater palmas para a Jovem Pan, que até vem sendo motivo de intimidação pelo Google, pela UOL, criticada pela imprensa que quer que o Brasil se lasque com a bandeira vermelha voltando aos mastros de todo o Brasil. E o conselho eu dou a você. Olha, não saia com roupa com cor verde, amarela, nem vermelha. É perigo. Mas outra coisa, se não acontecer o que aconteceu em 2018, quando um hacker invadiu o código-fonte do Tribunal Superior Eleitoral, vamos lembrar isso, permaneceu dentro do código-fontes até 7 de novembro de 2018, depois do primeiro turno, nas possibilidades do segundo turno, e fez uma devassa. Se não acontecer isso, nós teremos a eleição em primeiro turno do nosso presidente Bolsonaro, 22. E eu repito uma coisa, isso está escrito em um inquérito policial, cujo delegado federal forneceu cópias ao deputado Felipe Barros. E ele divulgou juntamente com o presidente Bolsonaro. Já foi pedido o arquivamento do inquérito contra o Bolsonaro nesse sentido, e os ministros lá não aceitam, porque o procurador da República atualmente, PGR, não tem, me desculpe, entre aspas, moral para reprimir esses atos de violência à Constituição Federal, que vem sendo praticados permanentemente contra a instituição democrática chamada Brasil. E eu digo, olha bem, vamos botar as cartas na mesa aqui. Relembrar 2018, quando a ministra Rosa Weber, que hoje é presidenta do Supremo Tribunal Federal, era presidenta do TSE, mandou investigar, porque o hacker, falam, não posso dizer porque eu não sei, que ele não ganhou a segunda parcela, ou não pagaram. Ele foi para uma empresa de publicidade, me lembro do nome dela, e divulgou que tinha, botou até o croquis do que ele fez dentro do código-fontes. Aí o que acontece? O delegado federal investigou, aí foi feito um ofício pedindo para identificar o hacker. Aí houve a resposta, não adianta mais, porque foi contratada uma empresa privada que apagou todo o rastro do hacker. E falam que o hacker usou a senha do ministro Banhos, coisa que o pessoal falasse, não sei, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, que na época fazia parte do TSE. Agora veja uma coisa, se isso não acontecer, é isso aqui, nós estamos preocupados. Vou dizer por quê. Ora, quando o Felipe Barros recebeu do delegado o inquérito, não tinha nenhum gravame de sigilo, nada. Divulgou. Aí depois que apareceu o nome, inquérito sigiloso. Por que inquérito sigiloso? Se a Constituição não permite isso. Não permite. O artigo 37 da Constituição diz que todo ato administrativo deve ser público, revestido de legalidade, moralidade e publicidade. Impessoalidade também. Aí eu pergunto, por que não se aplica esse princípio da moralidade para não permitir a candidatura do Lula? Mas outra coisa, sintomaticamente, a gente pergunta, por que apagaram o rastro do hacker? Outra coisa eu pergunto, por que a deputada Bianchice fez uma PEC para aprovar o voto impresso auditável na urna eletrônica? E o senhor ministro Luiz Roberto Barroso foi até lá, no Congresso Nacional, na Câmara, do dia para a noite mudaram a comissão especial
e a proposta não foi aprovada por poucos votos. Que interesse ele tinha? Que interesse tinha o senhor ministro Roberto Barroso ir lá para o, eu não sei nem o nome do cara, é Paulo Mãe, não sei o que, lá em Boston, ele, o menino Luiz Roberto Barroso, mais a Tabata Amaral, salvo engano, Ricardo Lewandowski, ministros, para dizerem uma forma de se livrarem do governo brasileiro. Porque o senhor Luiz Edson Fachin não vem a público dizer da canetada dele que declarou a nulidade dos conselhos do Lula. Eu acho que o Gilmar Mendes é mais honesto, sabe por quê? Porque ele se mostra na tela da TV Senado, aliás, TV Justiça, abraçando o Zanin, advogado do Lula, e chorando com ele, mostrando que o Lula está livre. E agora também, entre soluços de emoção, ele decretou a inexistência de débito fiscal do Lula, eliminando que o Larápio devolvesse ou pagasse 18 milhões de imposto de renda. Sonegado, né? Aí eu pergunto outra coisa. O senhor Fachin também devia vir dizer a público porque ele disse que quem ia participar da eleição eram as forças desarmadas, porque eles podem convocar embaixadores para esculhambar o Brasil, e o presidente, na prerrogativa do artigo 84, inciso 13 da Constituição, convocou embaixadores para explicar sobre o inquérito da fake news e o inquérito do TSE. E foi instaurada a investigação contra o Bolsonaro. Porque disseram lá em Lisboa, Lewandowski, Carmen Lúcia, Toffoli e outros, e Gilmar Mendes, disseram que o Supremo é o poder moderador. É horrível, né? O poder moderador é aquele poder extraordinário previsto no artigo 142 da Constituição Federal. Porque o senhor Luiz Roberto Barroso saiu do Brasil para esculhambar nosso país, lá em Oxford, na Inglaterra, e quase que havia um interveiro físico entre ele e o senhor Alexandre Cruz, homem da Irlanda, que disse ter viajado 10 horas para assistir a fala do ministro Luiz Roberto Barroso. São essas coisas, pessoal. Por que ele, Luiz Roberto Barroso, disse: eleição não se ganha, se toma, repetindo a palavra do Zé Silva? Por que não explicam o caso do Celso Daniel definitivamente? Por que não explicam a aposentadoria de Joaquim Barbosa, muito prematura, ministro do Supremo, que agora mostrou que é petista, porque já revelou está ao lado do Lula. Isso aí já sabia que o Celso de Mello, ministro aposentado, que disse as divulgadas contra o Bolsonaro. Então, senhores, se não acontecer o que aconteceu em 2018, que vão fazer tudo, e as Forças Armadas têm que estar de olho, o Bolsonaro vai vencer em primeiro turno. Eu temo exatamente de ser preciso uma convulsão nacional para impedir que o comunismo, através do Lula, que prega aborto, prega ideologia de gênero, prega fechamento das igrejas, prega sua suposta inocência, prega retirar a bandeira brasileira para prevalecer a bandeira vermelha, prega a aplicação e implantação do socialismo chinês, prega beleza da Nicarágua, da Cuba, da Venezuela, da Argentina, da Colômbia, da Bolívia. Mas a presidenta da Bolívia, presa, fez uma carta pública muito bonita. Olha, pessoal,
Você desculpe, eu tenho que falar a verdade. Eu estou com medo. Com medo que vou fazer 83 anos, vou votar. Talvez nem branco eu não vou vestir, tá? Porque o branco é uma parte da bandeira brasileira. Pensa aí, pessoal. E quando se proíbe do mesário vestir camisa verde e amarela, por que não proíbe também vestir camisa vermelha? Eu queria que o pessoal vai fazer reportagem em Fortaleza, no Brasil, no Sul, para todo canto, diga as cores da roupa de cada mesário. Prestem atenção se tem dele vestido vermelho, porque vestir vermelho, eles não proibiram. Proibiram você ser patriota. Aí eu faço uma pergunta, para terminar. Quem é cristão, democrata, patriota, sabe do que vem sendo feito no governo atual, quer votar no Lula, você tem seu coração cheio da beleza do hino nacional, da nossa bandeira, do nosso pavilhão. Você quer votar no Lula, e você, quem é dos dois que você prefere? O cara que 16 anos mandando o país, ele, mas a curiola dele, envolvendo Michel Temer. Vocês, e Dilma também, a mulher que estoca vento. Vocês querem a devolução do Brasil, porque quando o Lula diz 86% de popularidade, o cara mais projetado no mundo, ele devia fazer como o Tim Maia quando ele diz isso, que é inocente, Deus está mentindo. O Tim Maia disse, eu não cheiro pó, eu não fumo droga, eu tal, mas eu estou mentindo. O Tim Maia, eu assisti uma manifestação dele quando ele era vivo. E o Lula devia, eu sou inocente. Mas eu estou mentindo. Ele devia ser isso, não é melhor? Ô padre Kelmo, parabéns, viu, padre? Parabéns, Bolsonaro. Vocês foram grandes ao reprimirem as atrocidades do Lula, Simone Tebet e da outra que eu não me lembro o nome dela. Parabéns você, candidata Soraya, que você divulgou pelo menos tardiamente a respeito do assassinato do Celso Daniel. Parabéns, Bolsonaro, parabéns, padre Kelmo. O resto é o resto, não merece comentário. Bom dia, meus amigos. Tenham cuidado, o perigo está na vez. Quem quiser assistir aos meus vídeos, você, Marcos Almeida, você, Carlos Almeida, ambos em São Paulo, Luiz Carlos em Miami, Carlos do Recife, meu amigo J. Evangelista lá em Itatira, você também, Roberto Gomes, Tony Mazzoli, Dino Boy, e é mais, pessoal, doutor Paulo Urano, Luzirene do Cavaquinho, cantora que está cantando minha música. Então eu vou dizer, vai ser vocês podem curtir, vocês podem compartilhar, dizerem que gostaram ou não gostaram. Quer dar uma lupa para uma pessoa que eu conversei nesse instante, a senhora Joyce. Joyce, ela trabalha na padaria O Pão, aqui no Passaré. Passei lá, comprei pão, falou comigo. Quem quiser assistir a esse vídeo, é só botar Heleno Lopes Realidade. É o meu canal, Heleno Lopes Realidade. Vocês vão ver. Obrigado para vocês, viu? Eu voltarei segunda-feira e vamos ver se a imprensa vai divulgar as cores em que estão constando da vestimenta dos mesários. Porque está livre você vestir de vermelho, mas não está livre vestir a cor da bandeira brasileira. Meu WhatsApp, digam sim, digam não, se gostaram ou não. 85 é o DDD, 999-453883. Quero agradecer ao João Vitor, que é o nosso amador de internet, ao Jairo, por ceder sua casa aqui para fazer essa live. Segunda-feira estarei de volta. Vamos voltar conscientes. Evitem acabar com a democracia.
Evitem a bandeira vermelha. Vamos de patriotismo, vamos de Cristo e vamos do nosso hino nacional. Vamos com a democracia para frente. Obrigado.